Podcast, o seu podcast totalmente enviesado, mas sem nenhuma alucinação. Com ele, Matheus Bittencourt, que ele quer uma IA que de fato não gere mais problemas no futuro, meu amigo. Ou mais um código para ser resolvido. E com ele, ai meu Deus, Alan Braz que quer aprender a usar IA direito. Pelo amor de Deus, o povo tá perdido. sim, meu amigo. E esses chats estão acabando com a gente. Mas estamos aqui, não vamos desistir, vamos dominar esse monstro. É isso, eu gostei da provocação. E vamos ajudar você aí a dominar esse monstro, aos nossos quase 500, Matheus, vamos chegar a 500 em outubro. Meta desse mês, vamos bater lá. essa meta, então já começou o episódio pedindo aquela ajuda, gente, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Então, você que gosta, quer mais essa interação com a gente, por favor, compartilha. Manda naquele grupo da família, brincadeira, manda assim. Manda pro pessoal, porque aqui a ideia é realmente reunir todo mundo. Então, compartilha aí a nossa comunidade, porque nos ajuda a crescer. Esse é o nosso trabalho aqui de levar. Comece.ia.br, comece.ia.br, já vai direto para o nosso grupão, na nossa comunidade do WhatsApp, que no final do episódio vai ter novidade sobre a comunidade. Sim. Então ouve até o final, que a gente precisa de você aqui no nosso projeto open source de podcast. Exatamente. Então comece.ia.br. Simples assim. Tá bombando, né, Matheus? Essa semana vários assuntos rolando lá, muito legal. Obrigado a todo mundo. O Giovanni, Yuri, Multi, Devolder contribuindo sempre, gente mandando notícia, mandando comentário, o André Andreazzi, que é um grande amigo lá da época do Lean, cara, grande André, colabora aí sempre, né, trocando mensagem. E, cara, essa semana não tem como falar, né? Quem não ouviu semana passada, a gente falou do Workslop, que era tipo como aí é muito fácil usar a IA generativa para produzir conteúdo, para produzir material, que já está rolando uma quebra de produtividade pela inundação de material inútil ou superficial demais que a IA gera. E essa semana teve um escândalo, né, Matheus? Vamos dizer assim, um mico. Pois é, que a gente já tava falando sobre isso, né? Que se algum momento. Mico não, um canguru, porque aconteceu na Austrália. Então. Caraca, um canguru Jack, né? Vou entender a referência. Mas de fato eu já tava avisando sobre isso. E eu sempre falo: a gente tem que usar a tecnologia, mas tem que saber usar, né? Então, de fato, vazou aí, né? Essa questão da Deloitte ter que devolver depois de assumir que usou IA em vários relatórios. Não é assumir, Matheus. Estava nas referências, ou seja, eles fizeram uso, a questão ética. Tipo, ó, usamos e usamos. Tá aqui, ó. E estamos falando que usamos. Não, não enganaram ninguém. Porém, qual foi o efeito colateral que teve? Pois é. Então, assim, eu acho que aqui fica um debate enorme, que aqui já tá falando, só esse ano já falou isso diversas vezes, né, meu amigo? Então, assim, a gente falou sobre isso, a gente falou sobre realmente como deve ser o jeito de usar, o diferencial de talvez ter um Human in the Loop, né, uma Power by Human, tem que ter, não no loop, mas em tudo, na revisão, na validação, na saída. Só para quem não sabe o que a gente está falando, gente, a Deloitte é uma empresa de consultoria das maiores do mundo. Sim. E o caso veio à tona lá na Austrália, que o governo contratou para eles fazerem uma auditoria lá e mandar um relatório. E o relatório custou quase $1 milhão a consultoria. Né? E o relatório veio com referências falsas, né, para descrever lá o diagnóstico que eles deram no relatório. E ainda tinha invenção de processos judiciais que nunca existiram. Para fundamentar também. Sempre é um problema nessa área. E é o que chamam de alucinação. E eu bato nessa tecla, Matheus. Será? Não existe alucinação. A IA, gente, a IA não alucina. Não alucina. Vamos ficar bem claro isso, Matheus. A IA não alucina. Eu acho que é bom. Repete. A IA não alucina. Quem não sabe usar a IA é a gente. Exato. Não os agentes lá. Nós, as pessoas. Pessoas não sabem usar essa tecnologia, porque não é um produto empacotado, não é uma caixinha. Né? Não é um sistema determinístico que vai sempre te dar a mesma coisa. Então, não revisou, bailou, Matheus. Vai até virar um... E é isso. E todos nós. Não revisou o e-mail, bailou. Não revisou o código, já era. Entendeu? Então,
Até a matéria da Start, que tá o link aqui, tá escrito: o problema não foi a IA, foi a falta de inteligência humana. E aí vai na contramão daquilo que a gente já falou em outros episódios, que tá diminuindo a cognição humana. Tá mesmo. Sim. Nós temos que ser mais inteligentes para conseguir usar a inteligência artificial ao nosso favor, para impulsionar a nossa capacidade, né? Exato. E não sei se você vai lembrar, o episódio eu já falei de uma matéria polêmica. Foi, acho que já deve ter uns 6 meses isso. Que eu li que era: por que eu vou perder meu tempo para te responder se você não gasta o seu tempo para me mandar esse e-mail? Era uma crítica enorme, porque você fala assim, não é uma questão do automatizar. Porque eu também, não sei se você recebe aqueles e-mails assim, quando mais mandar erro, né? Tipo, oi, entre chaves, first name, né? Então, assim, a pessoa, A assim, máscara do máscara, né? A variável que vai ser usada lá, e assim, não, eu acho tem. eu sempre falo, pô, a gente tem toda uma potência aqui para usar. Por que não usa isso justamente para tentar customizar um e-mail melhor para mim? Claro. Que eu realmente queira abrir, queira ler, queira fazer aquela coisa. E não simplesmente só para gerar para massa o mesmo e-mail para todo mundo. Pois sabe? Então, assim. A gente comentou usar, semana né? passada do hacker lá que botou a receita pediu a receita de pudim na descrição do LinkedIn dele e começa a receber vaga com receita no meio. Pois então, assim, até uma pegadinha. E falando em LinkedIn também, a gente recebe aquelas mensagens diretas também, você vê claramente foi feita por IA. E até porque eu vi uma pesquisa, não lembro agora a fonte que eu vejo no notícia, mas que eu acho que é uma das principais áreas que mais usam IA hoje, justamente o pessoal de RH e recrutamento. E vamos falar disso mais pra frente aqui, que a gente já teve. Na verdade, os nossos episódios que mais tiveram audiência foram os falando de recrutamento. Então você que tá ouvindo aí, a comunidade, vocês querem episódio só sobre isso? Manda aí lá na nossa comunidade, a gente quer ouvir a opinião de vocês. Mas, Matheus, só para fechar o negócio da Deloitte, por que causou tanto espanto? Porque eles vão ter que pagar $440 mil vai ter, ou seja, baita prejuízo. Pois é, então assim, agora, brincadeira, tá falando sério, que já avisa essa moto tempão. Então cai naquela caixinha que é o seguinte, antes de, ou experimentando o uso de IA generativo para as nossas coisas do trabalho, primeiro, para e pensa. Revisar, bota na sua cabeça, você vai ter que revisar tudo que a IA cuspir. Ponto. Revisar, vai me dar mais trabalho do que fazer? Se for, faz. Sim. Faz e depois põe no IA para ela corrigir a ortografia, a concordância, mudar, ajustar o tom, entendeu? Então, ou seja, não é não usar IA. Usa da forma certa, não para justificar um certo desleixo ou preguiça, né? Porque vai ter um custo. Não adianta. Sempre tem. A conta sempre chega. Conta sempre chega. Isso é a mensagem. Não tem como. Não tem jeito, Matheus. Fazer direito dá mais trabalho. Sempre. Óbvio, mas isso independente de IA, né, meu amigo? Qualquer coisa na vida, gente. Fazer direito dá mais trabalho. Não faculdade de direito. Fazer certas coisas dá mais trabalho. Fazer faculdade de direito também deve dar muito trabalho. Sim. Mas, Matheus, falando em trabalho, o Google fez uma mudança. Sabe aquela coisa que vou mudar um parâmetrozinho aqui, não vai ter muito impacto. Isso, você desenvolve API, né, Matheus? Você veio do mundo das APIs. Daí você bota lá, eu tenho um valor padrão aqui que eu vou voltar só 100 resultados aqui na minha busca no meu banco de dados aqui. E aí, do dia pra noite, você resolve mudar pra 10. Eu falo assim, não quero mais 100. De 100 pra 10, só isso. Tá bom, muita gente tá roubando minhas informações aqui, vamos mudar para 10. Então, para quem não tá entendendo, o Google, por padrão, voltava a 100 resultados numa busca. Tanto que você faz a busca lá, vem 10 pagininhas ali embaixo, lembra que tem aqueles numerinhos das setinhas? Agora eles mudaram para 10. Por que eles mudaram, Matheus? E justamente esse é o ponto, né? Ainda mais agora nessa explosão de uso de tools, até uma das mais famosas, justamente a pesquisa no Google, o padrão é voltar 10 para ser usado em IA. Então, a galera tá usando 100 resultados para alimentar a IA. E aí, o que acontece? Uma vez foi feito isso, percebeu-se que caiu, e a gente tá falando sobre isso há um tempo, né? Engajamento dos sites, aquela coisa toda de usuário e mensagem por causa de uso de resumo, né? Dos buscadores, e agora toda essa explosão de agente, né? Resumindo e a pessoa não clicando mais, já tem episódio que a gente já falou sobre isso. Tá, então pera, deixa eu ver se eu entendi. O meu sistema de IA
vai no Google, pega os 100 primeiros 100 resultados, ou tudo que ele me dá, pegava, trazia esses textos e gerava a resposta pro A resposta, mas assim, só que aí a pessoa não sabe qual link, não clica em nenhum link, só lê o que o meu nosso sistema gerou pra pessoa. Mas esse é o ponto que tá acontecendo. Com a explosão do uso de tools de agentes, percebeu-se que era muito mais fácil pegar por padrão os 10, até porque realmente está explodindo o uso, né? Então foi limitado a API para retornar só 10. Então, através desses 10 que isso é formado a resposta, né? Que você vai ter lá. No fim, para esse caso, são os 10 mais relevantes, ok. São os 10 mais relevantes. Mas o que aconteceu? Ou os patrocinados também, né? Ou os patrocinados, claro. Obviamente. O mundo não muda. Igual a Meta querendo vender lá os relógios, os óculos, mas assim, relógio, os óculos, mais o fundo aí da São Ads, né? Anúncio, mas enfim. Fecha parênteses. Então, o que acontece? Com isso, o que aconteceu? Irmão, bilhões de dólares derretido do valor de mercado do Reddit, porque parou de ser citado, né? A fonte master, que a gente já falou em outro episódio aqui, que mais de 40%, geralmente, dos modelos públicos são treinados com dados do Reddit. Então, pra quem não sabe, o Reddit é aquele fórum de discussão, né, de tecnologia, então acaba como usuários respondem as perguntas dos outros, acaba virando uma fonte de informação muito rica, assim como era o Stack Overflow para código. Ou o Yahoo Respostas, o pessoal Yahoo Respostas, lembra? Aquele Quora também tem. Tinha super famoso. Então, assim, isso é verdade, porque quando a gente buscava no Google, pelo menos os 2... Pelo menos na primeira página sempre aparecia alguma discussão do Reddit como resposta. E sempre foi, porque realmente... Então o Google diminuindo para 10, parou de aparecer resultados do Reddit na primeira página, porque são os 10. E aí pararam de ir para lá e o valor da ferramenta Exatamente, caiu. O valor de mercado caiu. Então vocês reparem que uma mudança de estratégia representava, se não me engano, 20 bilhões. Foi 11% só em um dia. Então, uma mudança de uma API por causa da estrutura agora de uso de agentes e tudo mais, agora pesquisinhar quanto derrete em valor de mercado várias empresas. Olha o impacto, irmão. É isso que a gente sempre fala aqui, né? O impacto, a tecnologia gerando impacto de negócio. Esse exemplifica, os dois exemplificam bem. Sim. Então, sim. Os dois, o da Deloitte e esse do Reddit, exemplificam bem. Pois então, realmente, para a gente dimensionar aqui o quanto qualquer anúncio, né, realmente causa muito impacto, né, para qualquer coisa. Ao mesmo tempo, agora um outro anúncio, né, aconteceu, mas que esse foi pro bem, né, a IBM anunciou uma parceria com a Anthropic, né, justamente para o lançamento de uma IDE com IA para geração aí de código, e aproveitando, obviamente, o movimento aí do Claude, né, super famoso. Então, assim... Foi uma parceria com a Anthropic, né, que faz o modelo Claude. Então, isso foi bem surpreendente, né, Matheus, porque a IBM tem investido, a gente falou semana passada, nos modelos Granite, mas é outro caso de uso, são modelos pequenos, performáticos para operar em escala. E foi legal, acho, dessa notícia, que o Claude, ele vem sendo, e a gente também já falou, vem se nichando e se focando em código. Exato. Em geração de código, enquanto o GPT está indo mais para a linha de linguagem de pergunta e resposta. E achei bem legal e mostra, de novo, o impacto de negócio. Pô, eu tenho... Né, e a própria entrevista do CEO da Anthropic lá, o Dario Amodei, falou que, poxa, a gente tem o melhor produto para código, para empresa. E a IBM tem o maior portfólio de empresas que usam. E tem um know-how de empresa, né? Tem o know-how de trabalhar com grandes empresas. Então, foi uma parceria bem estratégica. Tô empolgado aí para ver o que vem pela frente. Até porque é uma coisa muito vibe coding, o Gemini CLI, o Codex, o Lovable, esses... tem o próprio Cursor, são ferramentas mais para usuários finais, né? Seria o que o ChatGPT é para uso pessoal. Então acho assim, agora eu acho que a gente está realmente seguindo, e o que a gente já fala aqui, é a separação entre o uso pessoal e o uso empresarial, e essa discussão muito forte, o que realmente vai ser e precisa ser para a questão de empresas.
né? Porque, gente, é diferente, vai ser diferente. Tá? Uma coisa é você usar para você, outra coisa é você realmente pensar, né, em escalas, legislações, né, em tantas questões. Em monitoramento e governança que você tem falado. Porque numa empresa não tem como você botar um chatbot lá. Não vou nem falar de agentes, não tem como você botar um chatbot lá e deixar ele solto, sem você ter o mínimo de controle. Alguém tem que responder sobre isso, né, meu amigo? Essa é a verdade no final do dia. Então, realmente... mas eu admito que eu também fiquei super empolgado, balançou bastante o anúncio, né? Realmente, até nesse caso, as ações até subiram, bateu a marca histórica da história. De $300, bateu a marca histórica. Realmente. É muito legal ver isso. E isso tá rolando rolou essa semana lá em Orlando, no Tech Exchange. Sim. Ficamos aqui morrendo de inveja de não ter ido. Nossos amigos, Gama foi, Diego veio, Gabi Colasso foi. Depois vamos pedir para eles mandarem uma palhinha aqui de... O Javaman tá lá. Bruno Souza, Javaman foi. Nosso amigo Luiz aqui fez inveja pra gente, mandou uma foto lá no grupo também. Luiz, depois manda um áudio aí, conta o que você achou de destaque aí do Tech Exchange. Não precisa falar dos parques que você foi lá em Orlando, essa parte deixa pro Instagram, deixa pro Instagram, não precisa. Melhor. E, Matheus, mais uma última aqui pra gente comentar, aqui não tem como não comentar, até recebi um amigo meu que não trabalha com tecnologia, me mandou um corte no Instagram de um podcast lá dos Estados Unidos falando que a IBM demitiu 8.000 pessoas por causa da IA. E essa semana passada teve a notícia também da Accenture demitiu 11.000 pessoas por causa... não sou eu que tô falando, gente. Era a manchete. Era isso, tá? A Accenture demite 11.000 pessoas por causa da IA. E tem 2 estudos, Matheus, que mostram o contrário, né? Uma coisa é botar... que você sempre fala, o contexto. Qual é o contexto, gente? A Accenture não tem 15.000 funcionários e demitiu 11.000, tá? Ela tem quase 800.000 funcionários. É bom sempre, né? Então vamos botar em porcentagem, tá? Então, ou seja, não é por causa da IA, né? E tem 2 estudos, também não sei o que estou falando, um de Yale e um outro, deixa eu pegar a referência aqui também, esse de Yale mostra que, essencialmente, o impacto da IA nas emissões é 0, tá? Mostra que teve uma inflação aí, né, Matheus? Uma empolgação do tipo, não, a IA vai... Então tem essa sensação de que o retorno vai ser muito mais rápido do que realmente é, tá? E tem um outro estudo que saiu agora também do The Budget Lab, que mostra, que eu achei muito interessante, o César Taurion publicou no LinkedIn, me saltou muito aos olhos, que é uma curva que mostra a adoção, quanto tempo demorou para ter a adoção, por exemplo, dos computadores pessoais, né? Separou em 80 meses. 80 meses dá o quê? Uns 7 anos? 6 anos e meio? E a curva mostrou a curva da adoção da computação. Vamos pensar assim, numa primeira onda. Pensa quando lançou um computador, até todas as empresas, todo mundo usar computador. Entendi. Fez a mesma curva para adoção da internet, certo? Quando lançou a internet de escada que a gente usava em casa, até todas as empresas estarem conectadas. Estranho. Em 80 meses, mostrou a adoção em 80 meses dessas 2 tecnologias. E fez a curva da IA também. Você acha que a curva da IA é tipo um foguete, assim? Vamos lá, vou responder 2 coisas. Pelo senso comum, sim. Pelo senso crítico, acho que talvez não, hein? Pois é. Então, o que mostra lá o estudo é que a curva da adoção da IA é um pouquinho acima das outras 2, sim, mas ela segue exatamente o mesmo padrão. A mesma, vamos dizer assim, podemos dizer, velocidade de adoção e de crescimento. Então, assim, é algo, como você falou, visualmente disruptivo, mas na prática é o que a gente tem falado aqui. Calma, gente. Tá só começando. A gente tá só entendendo. Né? Eu fui a fundo até naquele estudo do uso do ChatGPT que a gente falou uns episódios atrás, e mostra exatamente isso. Tá? Os casos para que as pessoas estão usando o ChatGPT mudou de um ano para o outro, de 2024 para 2025. Sim. E o mais impressionante é que o uso pessoal e profissional também mudou drasticamente. Né? Sendo que o ano passado era 2024 era 50-50, esse ano é 70-30 para uso pessoal. Pois é. Então, assim... É o que a gente está falando aqui, né? Justamente, assim, eu acho que está vindo numa linha de como realmente, eu acho que talvez esse é o ponto,
como realmente a gente coloca, né, mas, nas empresas e por diante, mas o que eu bato muito nas teclas, falo muito aqui, é justamente isso. Não é só usar ou fazer um prompt ou pagar licença, você acha que já resolveu o teu problema. Eu vejo muita gente achando isso, tipo, vou contratar aqui, vou pagar licença, já sou AI first, né? Já uso IA. Adotei IA aqui. Tá falando pra quê? O que tá resolvendo? Se não, é mais uma ferramenta que tá pagando e não adianta. Sabe? Eu acho que é essa discussão que realmente a gente tem que... e por isso, aí o gráfico realmente muda. Porque quando as pessoas realmente usarem para trazerem ROI, né, e não só usar, né, para qualquer coisa ou de qualquer jeito. Exatamente. Então, é uma discussão forte e a gente precisa levantar essa bandeira, porque senão fica muito parecendo muito... E o próprio Satoru falou muito sobre isso, né? Muito sobre o hype e assim por diante... Mas que a gente tem uma tecnologia que a gente pode ir amadurecendo e usando do jeito certo, realmente para ter algum valor. E até para saber qual o jeito para usar, qual a melhor combinação. Então, sempre tem uma discussão muito forte, a gente, né, fala muito sobre isso, sobre a composição, por exemplo, nesse mundo de agentes com modelos de machine learning deep learning, né, numa substituição. Então, assim, eu sempre falo pro pessoal, quando eu uso o motor de regras, quando eu vou fazer um OCR ou um uso multimodal, eu acho que a gente sempre discute aqui que quanto mais conhecimento a gente tiver da nossa caixa de ferramentas, né, melhor a gente vai escolher para acertar nos casos de uso. Exatamente. E tem casos, Matheus, que o Yuri Araújo trouxe no nosso grupo, que tem a ver com também o assunto que a gente falou na nossa semana passada, que é o grau de automação, principalmente, por exemplo, para verificar código, verificar vulnerabilidade, que vai gerando muito falso positivo. Sim. E aí cai naquele caso do work slop que a gente falou semana passada. Gera uma demanda de trabalho alta para as pessoas resolverem, porque a IA achou que tinha um problema lá. Então, assim, isso vai gerar... Você também cantou a bola aí, que vai ter daqui 2, 3 anos, vai ter um monte de sistema no ar, feito por IA, que vai precisar do quê, Matheus? Olha, meu amigo, eu vi um Reels que eu adorei muito, né? Que era justamente sobre uma ideia de ter um Uber Dev, né? Que a gente fala muito sobre isso. Assim, não, pera, assim, Uber Dev é o quê? Os desenvolvedores vão ficar todos desempregados por causa do vibe coding e vão virar Uber? Na verdade, seria uma composição. Porque já fica até... Explica direito, ficou ambíguo. Vou explicar. Vi um corte da lenda Gustavo Guanabara falando que ele já, obviamente, viu N vezes essa curva do mercado de trabalho, né? Muitas contratações, depois um achatamento, né? Que é o que a gente está vivendo agora, que ele acredita que em breve a gente vai ter mais uma subida da curva, mas essa subida é motivada pelo quê? 50 mil vibe codes acontecendo, códigos sendo acelerados, aquela coisa toda. Vai chegar no momento que aí entra o Uber Dev, que eu vi um Reels que era de comédia, mas que eu adorei, que era simplesmente um cara com um notebook, né, um dev, aí o barulho daquele do Uber, né, ele olhando e falava, o pedido agora, consertar um login, isso aqui é muito pouco. Então vamos lá, vou continuar. Aí barulhinho. Uma corrida muito barata. Uma corrida muito barata. Isso aqui, melhorar um back-end, uma API. Ainda tá ruim. Dinâmico. Sistema crítico de uma usina nuclear parou. Isso aqui eu vou aceitar, isso tá dinâmico. Aí pega e aceita. Entendi. Então, tipo, um freelancer, tempo real... Porque vai ser muito impulsionado por como talvez está a qualidade desse vibe code dos sites, de aplicativos gerados. Até o pessoal da Alura trouxe uma discussão interessante lá no próprio TDC, naquela palestra do Paulo Silveira, falando que tem uma teoria do Citizen Developer, ou seja, a partir de agora, como ficou muito fácil de desenvolver, todo mundo virou desenvolvedor. Sim. Então, aquela pessoa que há 3 anos atrás tinha aquela ideia, nossa, eu queria criar um aplicativo de tal coisa. Agora o cara vai lá e ele mesmo me cria. Exato. Então, assim, essa demanda, com certeza, daqui a um tempo vai subir. Então, devs, não se preocupem, mantenha a base sólida aí. Isso, a gente fala muito sobre isso, né? Porque não vai acabar, vai mudar, né, Matheus? Como todas as profissões vão mudar, e cai lá também, lá no caso da Accenture, no argumento deles dos 11 mil lá que eles demitiram. Não foi porque a IA entrou no lugar, porque essas pessoas não teriam perfil ou não se adaptaram ao mundo com IA. E tudo bem, só que hoje em dia não mais tudo bem. Todo mundo tem que se adaptar. Se você não se adaptar ou se demorar para se adaptar, vai ter impacto. Vai ter impacto negativo ou no trabalho ou
na própria profissão como um todo. Então, Matheus, nossa, muito conteúdo, hein? Pra galera quis com conteúdo aí. Pois é, então já nos provocaram? Então, ó, esse é o Pull Request. Então, gente, fica aí. Quero saber a opinião de vocês, comentários. Continue compartilhando informações, notícias que acha. Deem opinião, porque uma coisa que eu falo muito com meus alunos, né, que é assim, nesse mundo de IA, cada vez é necessário a gente ter mais senso crítico. Opinião, né? Uma coisa é acelerar, fazer IA, fazer as buscas, mas o que você entendeu sobre isso? Qual a sua opinião? Como você mas realmente lá, tem compartilha opinião? Outros, porque tá ficando legal. Praticamente a pauta já tá vindo da discussão da semana do grupo aqui. Mas, Matheus, falamos que a nossa comunidade ia mudar. Então vamos fazer uma chamada aqui, no esquema inovação aberta aqui. Óbvio. Né? Então vamos lá, a gente tem um sistema, que é a nossa comunidade, ela é meio monolito, né? E ela vai crescendo. A gente precisa quebrar em microserviços. Chega uma hora que não escala mais. Né? Essa semana a gente viu algumas pessoas até saindo da comunidade, porque eu entendo. Às vezes é muita coisa, ou coisa diferente do que você esperava. Então, a gente quer fazer, igual no TDC faz o Call for Trilhas, lá, chamada para trilhas, a gente quer fazer uma chamada aqui para vocês, que a gente vai começar a criar nossos microserviços, os nossos subsistemas da nossa comunidade, que seriam os canais específicos. Para realmente ter conteúdo específico. Às vezes a pessoa não quer saber sobre tudo, ela quer saber sobre como é que ela aplica na empresa, uma parte mais técnica, ou talvez uma área específica, tipo marketing, saúde, direito, né? Em termos específicos, agentes ou não. Então, assim, realmente ou recrutamento, vagas, cursos, né? Cursos. Então, assim, o que a gente realmente está percebendo, a gente precisa ajudar a nichar um pouco mais, até para fazer essa comunidade crescer. E a gente, obviamente, não quer fazer sozinho, porque como é uma comunidade open source, a gente quer realmente precisa fazer... de mantenedores, de contribuidores. Exatamente. Então, uma ideia muito forte aí de open source, mas agora talvez até um inner source aqui do Pull Request, não sei. Então, precisamos de nossos mantenedores, líderes que vão estar trabalhando com a gente para fazer o futuro, criar o futuro do Pull Request juntos. Então, se você quer liderar uma comunidade, uma micro-comunidade aqui, vou chamar assim. Aqui dentro do Pull Request, não sei. Capítulo, a gente vai dar um nome bonitinho. Fale com a gente, mande uma mensagem, realmente, porque a gente quer agora, a gente chegou num ponto que a gente quer apoio para realmente escalar, mas escalar com vocês. Realmente, então, que 500 pessoas é muito difícil manter uma conversa que tenha interesse para todos, então venha ser um líder aqui na nossa comunidade Pull Request, sugira o seu tópico, a sua trilha, e aí a gente cria subcanais, igual a gente já fez alguns pontuais para sorteio de ingresso e tal, então funciona bem. Então vem com a gente aí escalar, porque a gente quer isso, a gente quer continuar essa troca e acho que chegou o momento da gente subdividir, mas não tem categoria, pode ser técnico, pode ser não técnico, pode ser por profissão, pode ser... Pode ser bem diverso, sabe? E até porque eu acho que essa chamada é para não seja só mais um usuário do Pull Request, seja realmente um criador com o Pull Request. Então vamos a gente escalar com você. Então faça parte aqui do Pull Request e vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Então vem com a gente. Lá pode alucinar à vontade, porque humanos podem alucinar. É uma alucinação criativa. No comece.ia.br. Recomenda esse episódio aí pro seu time, pra sua família. É muito fácil também, não precisa mandar QR Code, nada, né, Matheus? Nada. Comece.ia.br. E para ouvir direto, podcast.ia.br. Olha, esse link, eu sou apaixonado por ele. Então, realmente, meus amigos, muitas coisas estão por vir, muitas novidades, mas eu acho que o principal é vamos juntos. Vamos criar juntos o futuro aqui da comunidade aqui de IA do Brasil. Então, meu amigo, o Pull Request pra gente usar IA direito, né, Matheus? Pra fazer as coisas certas. Esse é o ponto, fazer do jeito certo. Esse deve ser o slogan, né? IA do jeito certo. Então, vamos lá, meu amigo. Vamos embora. Ótimo Boa episódio, semana. Gostei. Ótima semana, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, hein? Até lá. Tchau. Abraço, tchau. Até a próxima. Para mais informações, acesse pullrecast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.